Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos continuar aí nosso curso de magia e esoterismo, trazendo aí muitos conceitos místicos aí, conhecimento dos grandes professores aí, e um desses grandes professores nossos é esse autor maravilhoso de livros e gibis, HQs, que é o Neil Gaiman. Então nós vamos continuar falando aqui da sua excepcional obra, Sandman. Tá certo? A gente utiliza essa obra aí como nosso guia. Ok, pessoal? Então hoje a gente vai continuar a história. Basicamente a gente viu no vídeo passado, né, que o deus aí do sono, o Sandman, um dos 7 perpétuos, ele tinha sido aprisionado, né, por um mago. Aí finalmente tinha conseguido escapar. Só que ele estava sem aí os paramentos dele, né, os paramentos mágicos dele aí. Que quando a gente fala, pessoal, em paramentos é muito importante, né? Porque a gente sabe aí, quem estuda um pouco de esoterismo sabe que os paramentos, né, são muito importantes. E isso não só eram paramentos pro deus aí do sono, né? Como a gente comentou. Ele tem aquele conceito muito parecido com as Horcruxes do Harry Potter, né? Então ele precisava, né, recuperar esses itens dele mágico, né? Que ele dedicou muitos anos da vida dele, ele colocou muito poder, como a gente vai ver aí. Então ele vai atrás, né, de quem tá com esses itens aí. Ele faz uma evocação da Hecate, né, e vai atrás aí dos itens mágicos dele. E o primeiro item que ele vai atrás é um saquinho de areia, né, que é conhecido aí por nós brasileiros, né, os descendentes de português, sabe que é o João Pestana, né, tinha um saquinho de pó para dormir. Então é um item semelhante com isso daí. E esse item, conforme as Hecates falam, a Hecate, né, que é 1 e 3 ao mesmo tempo, como toda divindade, ela falou aí que estava com o Constantine, né, que é o mesmo John Constantine, né, que é daquele filme de Hollywood, John Constantine. E aí o Sandman vai atrás dele, né, que é um mago muito poderoso inglês. E o Sandman chega na casa dele, aquela coisa toda, pergunta onde que tá o saco, porque é um item muito poderoso. O Constantine vai atrás e ele chega à conclusão que, na verdade, uma ex-namorada dele que levou, né? E aí ele vai atrás, pega o endereço da namorada dele, e aí eles vão pra casa, né, dessa namorada. Conforme eu sempre falo, né, pessoal, eu só mostro aqui algumas partes dessa obra maravilhosa, desse HQ, que é exatamente para influenciar as pessoas, estimular todos a comprarem realmente, porque a HQ é maravilhosa e ela possui diversos outros detalhes aí que obviamente eu não falo, né? Então, assim que eles chegam na casa da menina, já dá pra ver que tem algo muito esquisito, tem uns objetos estranhos, uma gosma, como se fosse uma geleia assim pelas paredes, né? E o próprio Constantine, que mesmo sendo um mago muito poderoso e ciente, né, das questões mágicas, ele cai nessa cena aí que é como se fosse um pesadelo vivo, né? Que ele começa a cair sem parar e o Morfeu vai lá em sua ajuda, porque ele tá ajudando o Morfeu, na verdade, né? Indo atrás do item dele. Então o próprio Morfeu tira ele do pesadelo e eles continuam aí a andança pela casa, né? Entre outras coisas que ocorrem, essa areia estava há muito tempo aí, então ela meio que cria essas larvas, esses vermes, né, que tem consciência. Isso é algo muito interessante. E rapidamente eles conseguem encontrar a moça que realmente que tinha levado, está num estado horrível, né, tá toda deformada. E aí o John Constantine fica realmente muito triste porque é uma ex-namorada. E o Morfeu, ele fala para o Constantine ficar tranquilo, que a moça vai ter uma morte boa, né? Ele vai dar esse favor para ela vai morrer tendo assim um sonho bom, né? Então, pessoal, basicamente esse primeiro item que eles pegam, ele já traz um pouco, né? Essa visão que é um dos ensinamentos principais desse capítulo, que é o que, né, pessoal? É o humano mexendo com as coisas divinas, né? Pessoal, isso eu quero deixar muito claro aqui, eu já falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo, tá? E esse é um dos títulos aí desse vídeo. O que isso significa, né, pessoal? Como assim, né? O humano mexendo com coisas divinas, né? Pessoal, é o seguinte, tem muitos vídeos na internet, textos, livros de segunda categoria,
que fala exatamente essa questão da magia, né, pessoal? A gente fazer uma magia em casa, aquela coisa toda. E o pior de tudo, pessoal, disso é que às vezes, né, quando são simplesmente vídeos idiotas, que é a maioria, sem fundamento algum, isso aí até é aquela coisa que eu já disse no vídeo anterior, né? O que você vai atrair para si são mendigos espirituais, né? São pequenos parasitas, são vampiros, né, espirituais. Por isso que eu realmente não recomendo essa prática, tá bom, pessoal? Agora, o pior ainda, pessoal, é, por exemplo, a pessoa que pega um livro poderoso, como, por exemplo, a Clavícula de Salomão, que é o que, pessoal? Naquele livro, por exemplo, você contém nomes poderosos, você contém rituais poderosos, tá bom? E assim, eu vou aproveitar que você falou isso, eu vou lá comprar hoje. Não faça isso. Por quê? Porque você vai se dar muito mal, tá certo? Primeira coisa, mesmo se você ler o livro 1 milhão de vezes e tentar fazer, você não vai conseguir. Porque naquele livro estão escritas coisas muito difíceis de serem feitas, que exigem muito tempo, exigem muito estudo. Tá certo, pessoal? Se você quiser pegar só uma parte, você viu um símbolo bonitinho e você quer aplicar na sua vida, você viu um nomezinho bonitinho de um anjo, né? Que nesse livro mesmo tem muito nome de anjos antigos. Se você quiser fazer isso, pessoal, é exatamente o que mostra este capítulo, pessoal. É o humano mexendo com coisa que não sabe, com coisa poderosa, tá certo? E no terceiro, o terceiro item que o Morfeu vai pegar mostra mais ainda isso. Então, assim, pessoal, ou você mexe com uma coisa pequena e só vai atrair insetos espirituais para sua vida, ou você mexe em coisas grandes sem saber e você pode ter coisas terríveis na sua mente, na sua psique, atrair coisas ruins para sua vida porque você está mexendo com algo que você não conhece. Então, qual é a saída? É assim, pessoal, eu realmente acredito mais no maior feitiço de todos, chamado prece. Tá certo, pessoal? Eu acredito nas palavras mais sagradas da humanidade, que são quais? Por favor, obrigado e principalmente desculpa. Tá certo? Então tudo isso, pessoal, possui uma magia maior do que tudo isso daí. Tá certo? E fora isso, pessoal, é óbvio que existem aí novamente, eu já comentei sobre elas, existem aí as sociedades secretas, as sociedades mágicas, que preparam a pessoa uma vida inteira para passar por um ritual desse. Com palavras, com gestos, com movimentos, com rituais, né, que ele faz ao longo da vida inteira para poder chegar e experimentar alguma coisa nesse sentido de uma forma positiva, de uma forma saudável, para poder pegar alguma missão grande, para poder trazer uma benesse para a vida da própria pessoa, pessoal. Então é assim, eu acredito realmente hoje eu tenho certeza disso, não só acredito como tenho certeza, que essa é a única forma, digamos, menos prejudicial para você mexer com essas coisas, tá certo? Então, se você pegar uma pessoa que nunca entrou numa sociedade dessa e você colocar ela num último nível, num ritual do último nível, a pessoa pode até desmaiar, pode ficar louca, pode diversas questões, porque é uma questão energética, né? A pessoa vai receber uma carga energética tão grande que o corpo dela nem vai saber lidar com aquilo. Tá certo? Então, por isso que isso exige. Eu vejo também muitas pessoas que são até desses grupos, mas não estudam, né? Não conhecem a mitologia, as filosofias, e também não adianta nada. É um galho seco que chega no final, não conseguiu absorver nada e é como se não tivesse feito nada. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha mensagem primeira, desse primeiro item que o Morfeu consegue. Então, eu acho que deu para entender aí a mensagem. A gente vai ver até um pouquinho mais disso no terceiro item que ele vai pegar. O segundo item, pessoal, que ele vai pegar é sinceramente o que eu acho mais interessante, se bem que o terceiro tem umas questões também que são muito legais, mas o segundo é muito interessante, pessoal, por quê? Porque o segundo item dele, o Elmo, que é o mais importante, né, que é o que dá mais força pro Morfeu, ele está no inferno, né? Foi um demônio realmente que pegou esse item. Então o que ele faz? Ele vai no inferno, né? Ele dá uma caminhada lá pelo inferno e ele chega até o castelo, né? A fortaleza lá dos demônios maiores, que ele vai falar em seguida. Uma coisa interessante que eu só coloquei essa imagem horrível e terrível realmente, só pra gente ter uma ideia que o que? Se você for olhar, ela tem algumas semelhanças em relação ao castelo do próprio Morfeu, né, que a gente viu no vídeo passado. Então se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá. Então olha só que coisa, é como se fosse o castelo do Morfeu completamente distorcido e macabro e malvado. Então isso eu achei muito interessante, para nós termos essa ideia que assim,
que a maioria das coisas ruins elas são distorção das coisas boas, né? E sempre manter isso em mente. Aí, pessoal, ele lida nada mais nada menos que com o próprio Lúcifer, que é esse anjo loiro, né? E assim, um outro item muito interessante, uma outra informação muito interessante, o próprio Neil Gaiman ele faz uma obra de Lúcifer, né? Que um dia eu vou falar aqui também, que inclusive a história do Lúcifer é parecida com a do Morfeu, quando ele decide voltar para o inferno, né? Porque todos os itens dele aí também, o que eu falei, as Horcruxes dele aí estão tudo espalhadas, né? Pelo mundo, pelo universo, e ele vai atrás, é muito interessante. E muito interessante também, pessoal, que eu teria para falar do Lúcifer, né, na visão aí do Neil Gaiman e de muitos magicistas, é que Lúcifer não é a mesma figura do Satanás, né? Muitas pessoas, principalmente evangélicas e católicos, confundem, mas não é o mesmo pessoa, o mesmo príncipe, né, do inferno. Inclusive o Constantine, que era aquele outro cara que a gente vê, ele tem uma obra onde ele desafia o Satanás, e o Satanás cai, e é aí que o Lúcifer pega. Então, assim, tem muitas histórias do próprio Neil Gaiman, mas eu só queria falar isso, que o Lúcifer, né, para os magistas, não é exatamente o Satanás. O Lúcifer é aquele anjo lindo, maravilhoso, que caiu, né, e liderou os demônios, mas ele não é o maior príncipe do inferno. O maior príncipe do inferno realmente sempre foi o Satanás. Tá bom, pessoal? Então aí, basicamente, aí o Lúcifer fala, olha, o Morfeu, você veio aqui, você tá louco? Você veio no meu domínio? Ele falou, cara, eu vim aqui pegar o que é meu, tal, então assim, eu desafio aí o demônio que pegou as minhas coisas, né, o meu elmo, e você, assim, se ele vencer de mim, você pode me pegar pra você e me usar, né? Aí o Lúcifer, que é um excelente, né, negociante, fala, pô, isso aí é um excelente, né, pra mim é um excelente negócio. Então ele fala, então para começar, se você encontrar o demônio, né, que te roubou, você pode chamar essa batalha. E aí o Sandman já utiliza o próprio saquinho de areia que ele pegou lá na outra história para achar esse demônio, que é inclusive um demônio aí conhecido na demoniologia. Eu não vou nem comentar aqui, que eu vou fazer um vídeo também só sobre isso. Mas o interessante aí, pessoal, que é um dos itens aí também, né, do vídeo. Pessoal, se a gente for pensar, principalmente para quem estuda, né, esoterismo, qual é, pessoal, a característica humana, né, que mais se assemelha a Deus? Se nós formos pensar, né, qual seria a característica humana que mais se assemelha a Deus? Muitas pessoas vão dizer, o homem raciocina, que é uma resposta errada. Por quê? Porque um certo raciocínio até o macaco tem realmente, elefante aprende algumas coisas. Todos os animais têm um certo raciocínio, né? O que diferencia o humano dos outros animais, que é a semente divina, que Deus fala na Bíblia, sua imagem e semelhança, é a imaginação, pessoal. A imaginação é o mais poderoso item de qualquer esotérico, de qualquer ser humano. Isso é tão correto, pessoal, que hoje em dia, né, os poderosos, para rebaixar a população e ganhar mais dinheiro, obviamente, eles se utilizaram aí das mídias, daquelas leis culturais para falar o quê? Se você é um cara de imaginação, você é um crianção, você é um bobo, né? Quando na verdade é o contrário. A pessoa que tem mais imaginação é a que encontra as melhores saídas para a vida, é a que se imagina de forma melhores e consegue trazer aquilo para sua vida, né? Então, pessoal, o Morfeu ele ganha desse demônio pela imaginação, tá? Esse é outro item que eu não vou colocar aqui, porque eu já falei, esses vídeos não são um resumo dessa obra maravilhosa, a gente só está utilizando alguns elementos dessa obra, para, né, ensinar conceitos aí de esoterismo e magia. Então, pessoal, aí com a imaginação eles fazem um jogo de imaginação, né, e obviamente o Morfeu vence. Por quê? Porque o Morfeu é mais poderoso, o Morfeu... Não, pessoal, o Morfeu tem mais imaginação. Como um deus, né, a imaginação dele é praticamente infinita. Né, pessoal? Então fica essa mensagem da imaginação que é muito importante para nós o tempo todo, plasmarmos na nossa vida. Eu vou ser um cara com saúde, eu vou ser um cara com amor, eu vou ser um cara com dinheiro, porque não, né? E eu vou ser uma pessoa muito feliz. Quanto mais você plasmar isso, mais imaginação você tiver, mais você ganha. Tá certo, pessoal? Então, aí só essa figura para finalizar, o Lúcifer indo embora. E ele, né, como ele é um espírito caído, ele é um príncipe do mal, ele fala, bom, um dia você vai entrar daqui, mas não vai sair, né? Então, acima de tudo, ele fica fulo da vida,
que o nosso amigo aí, o Morfeu, ele conseguiu o que queria e foi embora. Tanto que ele mandou prender lá o demônio que não conseguiu vencer o Morfeu. Tá certo, pessoal? Agora aí a gente vai falar então do último item, que é a esmeralda do Morfeu. E como a gente vai ver, é um item que de tão poderoso ele saiu um pouco do controle, né? Então esse terceiro capítulo ele é basicamente estrelado por essa figura aí horrorosa, que é o Destino, né? Que é um vilão. Isso é uma outra coisa também muito interessante, que o Sandman, ele utiliza, né, o Neil Gaiman, ele utiliza vilões e heróis da DC que já existem para enriquecer a própria obra, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais legal, porque meio que une quem já gosta de quadrinhos com essa obra maravilhosa, né? Então essa figura feia aí é o Destino, que já era um bandido conceituado na DC. E aí o que acontece? A informação que a Hecate deu lá atrás para ele é o quê? Onde está a Esmeralda? Sua Esmeralda foi pega pela Liga da Justiça, né? Então o Sandman vai numa pessoa que é um dos caras que cuidam, ó, que coisa louca, né? Isso hoje, nos dias de hoje, a gente já tem bem mais, que é o que? É trazer os heróis e os vilões para nossa realidade, né? Presente, que se você for pensar, pô, a Liga da Justiça, obviamente, ela tem que ter um estoque, né? Onde ela guarda as armas que pegam, que prendem dos vilões. E é exatamente isso que ele está mostrando aí, para ver como o Neil Gaiman realmente revolucionou. Ele já está pensando em uma versão de quadrinho muito mais adulta, né? Então ele vai na pessoa que cuida aí desse inventário de arma de vilões. E, inclusive ele já chega, o cara já tá tendo um pesadelo, ele já chega e coloca um sonho bom pro cara já se abrir com ele, né? Aí o cara olha mais ou menos ali e fala, cara, eu não tenho nada disso aqui, essa esmeralda aí do destino sumiu mesmo, não sei onde foi parar. Mas tem um cara, só tem um dos caras aqui que estão descansando aqui perto. A gente pode ir lá perguntar pra ele, tá bom, quem é? O Marciano. Pessoal, essa parte é muito legal. Assim que ele chega pra falar com o Marciano no mesmo momento assim ajoelha e fala, Excelso Elzoril, que é na língua dele aí, na língua marciana. Ele já conhecia, né, o deus Morfeu, e olha a feição horrível de Morfeu para os marcianos, né? Então, para a gente ver que assim, isso é óbvio um conceito muito interessante também, que o mesmo deus, né, ele aparece para diversas civilizações, em cada civilização ele tem um nome, e muitas vezes a gente pensa que são deuses diferentes, completamente diferentes, né? O caso aí do Thoth, né, seu Hermes, aquela coisa toda. E na verdade é o mesmo ser, mas cada um vê, né, esse ser com os seus olhos, com os olhos da sua civilização, né? Então aí o que é muito interessante, o Marciano obviamente fala pro Morfeu onde está a pedra. O Morfeu vai lá, conforme eu falei, ele encontra a pedra, e assim que ele encontra a pedra, ele dá meio que uma convulsão, dá um estouro nele, e ele cai, né? Nisso chega o nosso amigo Destino, que conseguiu fugir da prisão, e o Destino pega a Esmeralda, né? Então como pode, né, pessoal? A Esmeralda é do Sandman, é do Morfeu, mas o bandido consegue pegar, né? É uma coisa maluca, a gente fica meio perdido assim. O que acontece em seguida, mas isso obviamente vai ser explicado. O que acontece em seguida, pessoal, novamente, é um dos pontos altos dessa coleção, tá? Dessa obra maravilhosa que é o Sandman. Mas, novamente, eu não vou entrar em detalhes porque eu quero que as pessoas se motivem para ir comprar e estudar, tá bom? O que eu acho muito interessante aqui é o quê? Com essa pedra, esse vilão, ele consegue, meio que fecha como se fosse um capítulo de aquele sobrenatural, né? O vilão, ele entra num bar, né, dos Estados Unidos. As pessoas que estão no bar, ele meio que cria um mundo paralelo dentro desse bar, né? Então só para vocês verem essa figura aí, as pessoas acabam endeusando ele. O que acontece? Apenas com essa esmeralda, ele meio que consegue transformar o bar num mundo de sonhos, né? E assim, coisas terríveis acontecem com quem estava lá, que eu também não vou falar, porque vocês afinal vão ler a revista. E quando o nosso amigo Morfeu chega, ele fala, pô, que bom que você chegou, estava entediado, porque todo mundo que estava lá no bar já ocorreu coisas terríveis, que eu não vou contar, mas é realmente sensacional as coisas que ocorrem, tá certo? Então aí começa um novo capítulo só para finalizar mesmo essa trama, e o Morfeu fala, cara, você tá louco, cara, me dá essa porcaria, é meu isso aí, dá pra mim. Aí ele fala, olha, Morfeu,
Já aconteceu lá, cara. Você lembra na outra página lá que você tomou um desmaio e eu peguei a pedra, cara. Então não é bem por aí. Eu tenho poderes já sobre essa pedra. E Morfeu, como é um deus, novamente, né, aquela mesma ideia que eu acabei de falar, ele fala, tá bom, cara, você quer me desafiar? Então vamos lá, mas é o seguinte, se você ganhar de mim, você não vai ser só uma pessoa a mais, você vai ser o Senhor dos Sonhos, né? Aí, obviamente, o vilão topa, porque, né, vai dar um upgrade na vida dele enorme. Então essa figura aí, só um overview de tudo que rola lá, pessoal, também, para vocês se estimularem a comprar. Ele vem já no mundo dos sonhos como se fosse César o Grande, né? A imagem que ele colocou para ele. E ocorrem várias coisas lá, enfim, que eu não vou colocar aqui exatamente o que é, mas ele acaba realmente entrando num confronto direto com o Morfeu, e nessa página aí parece que ele está destruindo o Morfeu, quase matando o Morfeu mesmo, e do nada vem essa figura aí maravilhosa, que é novamente, pessoal, é ele como um pequeno ratinho na mão do Morfeu, como quem diz. Você realmente acha que você pode exterminar um deus? Você realmente acha que você pode usar um atributo meu de qualquer forma, humano idiota? Olha, pessoal, não é a mesma coisa do que a gente pegar um desses livros poderosos que eu falei e você vê o nome de um anjo antigo, muito antigo, falar esse nome sem saber o que ele representa. O que isso está trazendo para sua vida? Então é isso, pessoal. Tomem cuidado com essas coisas, para não acabar como o nosso amigo aí vilão, na mão de um deus, como um ratinho de laboratório. Tá certo, pessoal? Então o que acontece? O vilão usou tanto a Esmeralda que ela acabou quebrando, e todo aquele poder que o Morfeu tinha dado para a Esmeralda acabou voltando para ele. Então ele voltou a ter o poder de antigamente e voltou a ser um cara muito mais poderoso, né? E aí, só para concluir essa figura aí, enquanto o vilão tava desafiando o Morfeu, as pessoas tiveram, obviamente, problema com sono, muita gente teve. Até ocorreu um pouco o que ocorreu naquele bar, as pessoas trouxeram um pouco o pesadelo para a vida real, mataram umas às outras, né? Que é uma coisa que elas só fariam em sonho, mas devido a esse desequilíbrio elas acabaram fazendo na vida. Mas quando o Morfeu retoma o poder dele, isso aí acontece, as pessoas voltam a dormir um sono tranquilo, e o próprio vilão aí, o Morfeu acaba devolvendo ele para o hospício. Não matou nada porque o Morfeu, apesar de ser um deus vingativo, ele mesmo entende que, né, foi um humano que teve em mãos algo que não entendia, que foi além no uso daquela coisa que não deveria ter ido, mas que, enfim, né, é algo que não deveria ter ocorrido. Então ele meio que deixa o vilão no hospício novamente, entrega no hospício e deixa por isso mesmo, né? Então, pessoal, isso é basicamente as mensagens aí que eu queria trazer para vocês. Tá? Essa visão aí do inferno que eu achei muito interessante, e dos quartéis aí generais do inferno, a visão realmente do homem desafiando os deuses, querendo de alguma forma pegar uma porção de poder, que é uma coisa extremamente idiota, e por fim a imaginação. Sejam pessoas com imaginação, imaginem histórias, imaginem caminhos diferentes para a vida de vocês, imaginem que são amados, aquela coisa muito, muito, muito clichê, mas que no fundo, todo mago, toda pessoa que realmente trabalha com isso, ela tem que ter, que é muita, muita, muita imaginação. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai estar, então, sensacional. Vamos falar daquilo que consagrou o Neil Gaiman, que é quando um dos irmãos agora do Morfeu, ele vai conversar com um dos irmãos, que para a maioria das pessoas é o melhor, para mim eu prefiro o outro que eu vou falar mais para frente, mas ele vai conversar com a irmã dele que todos mais gostam, que é a Morte, né? E foi a partir dessa edição da Morte que o Neil Gaiman se concretizou no mercado como um excelente escritor de histórias e autor de quadrinhos também. Tá certo, pessoal? Espero vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço!